Pois é, meus amigos, para surpresa de absolutamente ninguém, o ministro Alexandre de Moraes proferiu seu voto pela condenação do presidente Bolsonaro e demais 7 réus nessa trama golpista, né? E que Bolsonaro seria então o líder dessa organização criminosa que visava depor o governo legitimamente eleito e até assassinar autoridades da República, inclusive ele, né? Que figura como vítima, como juiz, como acusador. E por aí vai, não é? Realmente, nenhuma surpresa. Tem alguns trechos aqui do voto dele que, olha, é até difícil de assistir. Eu vou poupá-los, né? Não vou colocar aqui para vocês esses vídeos, né? Mas tem alguns aqui que eu separei que evidenciam, inclusive, que há um racha dentro da primeira turma, não é do STF, é da primeira turma. O ministro Luiz Fux já sinalizou que vai reanalisar alguns casos aí da defesa, tá? Ó, ele falou que vai reanalisar contestações da defesa e falhas no processo contra Bolsonaro, porque as maiores alegações de todo mundo, de juristas, da defesa, de figuras públicas, é que há diversas falhas processuais. E a gente sabe que falha processual é o que sempre anulou processos nesse país, né? Vide a Lava Jato, né? A maior falha processual de todas. Pelo menos que se tem notícia. Mas de qualquer maneira, o ministro Luiz Fux protagonizou aqui uma cena que a gente tem que acompanhar, tá? Façam aí um esforço para ouvir a voz de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, mas vale a pena a gente conferir o que aconteceu na tarde de hoje. E no final, eu vou colocar para vocês também um desabafo, digamos assim, do Flávio Bolsonaro, mostrando ali do que ele entende ser algumas ilegalidades e que ele vai recorrer pedindo a anulação desse julgamento, tá, pessoal? Vamos acompanhar aqui primeiro o que eu passo para vocês dessa divergência, desse racha, né? Onde o ministro Luiz Fux, inclusive, bate de frente ali com Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Prestem atenção, olha só. O dele está queimada. Então, a relevância dissuasória é ainda maior a provar a lesividade dessa conduta que Vossa Excelência está a descrever. Obrigado. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância. Pois é, né? Depois, em seguida, né, tem até um trecho onde o Flávio Dino, ele debocha, né? Vale a pena, ó, presta atenção, ó, outro vídeo aqui, ó. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Continuação, né? Ele debocha ali, fique tranquilo que eu não vou pedir aí o uso da palavra durante o seu voto, né? O Flávio Dino fala. Mas ali a gente percebe que realmente há um racha, que o ministro Luiz Fux, ele vai para o enfrentamento. Não tinha necessidade ali, né, dele fazer aquele climão ali, né, dele ir para cima, dele contrariar novamente Alexandre de Moraes no uso da palavra. Ele fez isso justamente para mostrar que está incomodado com tudo isso. Pô, eles tinham feito um acordo, digamos assim, né, ele até falou, naquela sala aqui do lado a gente acordou, você deu sua palavra e agora não está cumprindo. E assim, cara, no meio do julgamento, na frente de todo mundo, claramente há um racha, claramente, né? Não sei se o Fux está com medo aí das sanções que já atingiram o Alexandre de Moraes, ou se de repente deu um surto de realidade nele, né? E ele agora vai guinar para um outro lado, não sei, mas o fato é que claramente há um racha, ele está desconfortável com o que vem acontecendo, com o rumo que esse julgamento está tomando, né? Porque todo mundo está vendo aí o voto de Alexandre de Moraes, esse voto que é mais político do que jurídico, né? Nas palavras agora que vocês vão ver do Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente, né? Vamos acompanhar. Uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali
praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada, e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, enquanto o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. Pois é, cara. E aí? O que vai acontecer agora? Fraude processual, segundo o que traz aí o senador Flávio Bolsonaro, agora comprovada por uma perícia técnica. Renomados peritos afirmam isso, né? A sentença foi proferida, mas ela foi feita 6 dias antes. Pois é, eu acho que não vai ter como se esquivar disso. Se de fato, né, foi periciado e tudo mais, está provado, não tem como se esquivar disso. É mais um documento, mais uma base legal que a gente vai ter para anular tudo isso. E não a longo prazo, né? Não aí anos depois, como aconteceu com a Lava Jato, anularam anos depois do seu início, não. É algo talvez, inclusive, nesse ano ainda, né? Talvez a gente aprove a anistia e, paralelo a ela, a gente aprove algo no sentido de anular realmente não só os crimes imputados no âmbito desse processo, mas também o processo em si. Né? Não sei se conseguiram entender a diferença, porque a gente pode, trabalhar para anular os crimes que são acusados ao longo desse processo, como também o processo em si, né? Porque o que vale realmente é a regra, é o ordenamento jurídico, é o devido processo legal. Se nada disso foi respeitado, então o processo é nulo, né? Não só o processo, mas também os crimes. Essa é a questão. Então a gente tem que trabalhar a partir disso aqui para as duas situações, anular os crimes que não aconteceram, né? Não houve tentativa de golpe, no entendimento talvez da maior parte da população brasileira, juristas, figuras públicas, senadores, deputados, etc., como também anular esse processo que é cheio de vícios, é mais político do que jurídico e está cheio de falhas. Essa é a questão. Gravíssimo, meus amigos, mas é o início talvez da derrubada disso tudo aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus, até a próxima.